E nesse instante, então, vamos nos recolhendo no nosso íntimo, buscando à nossa frente a imagem do Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nesta noite, reunidos em nome dele. E agradecer, obrigado, Jesus. Permita que a saúde, o ânimo, a esperança e a fé nunca nos falte, para que possamos, em momentos como esse, honrar a tua glória em vossa memória, em agradecimentos intensos de todas as bênçãos que temos recebido. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão maior, e de todos os nossos irmãos que assistem e auxiliam na casa de Sebastião o Mártir, aqui onde estamos. Que a nossa reunião, nossa palestra possa ser oportuna e benéfica a todos e que possamos sair daqui em melhores condições do que chegamos. Então, em nome de Deus, damos como iniciado a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Nós temos essa semana, especificamente no dia 18 de abril, um dia especial, marcante para nós espíritas, que é a data que nós comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos e também que nós adotamos como sendo o Dia do Espiritismo, 18 de abril de 1857, quando foi lançado a primeira e a principal obra da doutrina espírita. Principal porque as outras 4 foram explicações da primeira. Então, quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que ele pega a primeira parte, faz o Livro dos Médiuns, fazendo toda ali uma explanação, como um roteiro seguro de como nós devemos ser médiuns. É obrigatório para nós espíritas e médiuns, que nós nos colocamos como em condições de trabalhar na área da mediunidade, conhecer o Livro dos Médiuns. E primeiro, o Livro dos Espíritos, obviamente, porque ele é a introdução. Mas a primeira parte toda é explicado ali através do Livro dos Médiuns. E depois as outras partes que vêm, a parte moral com o Evangelho, né? A parte científica com a Gênesis, enfim. Mas Deus, na sua sabedoria infinita e conhecendo cada um de nós, conhecendo os nossos corações e os nossos pensamentos, todos nós como espíritas acreditamos que nós nascemos simples e ignorantes. Simples mesmo, no sentido de não ter nenhum conhecimento de ciência, de física, de química, de seja o que for, não é? Mas nós temos aqui, na linguagem mais nova aí, né, um HD bem novinho aqui para a gente ir trabalhando ele, gravando tudo aquilo que vai acontecendo nas nossas vidas, vai sendo gravado e nós vamos trabalhando cada vez mais. E a doutrina espírita, ela tem como base a reencarnação. Então, uma oportunidade da gente ir registrando cada vez mais nesse HD as nossas experiências, né, os nossos melhoramentos. E aí poderiam perguntar, mas só quando a gente reencarna que a gente aprende, que a gente evolui? Não, muitas vezes nós estamos mais tempo desencarnado do que encarnado. Não seria nem lógico a gente estar no que os espíritos chamam de erraticidade, né? Ou seja, estamos fora do corpo e não ter aprendizado, e não ter trabalho, e não ter uma continuidade. Isso a gente vê diariamente aqui nas reuniões mediúnicas, os espíritos trazendo esses exemplos, clareando para a gente todas essas instruções. E Deus, então, na sua sabedoria, depois de trazer, então, aqui, criar a criação do planeta, e começa esse planeta a ser habitado, e nós temos sempre, né, o nosso livre-arbítrio, que rumo eu quero seguir. E lá atrás nós começamos a seguir o rumo mais ali mesmo da brutalidade, né, da nossa parte mesmo, da ignorância no sentido de brutalidade, de não compreensão, de não amor.
Mas Deus, entendendo todo esse processo, Ele manda uma revelação para nós, que nós temos 3, todos nós sabemos, de Moisés, de Jesus e do Espiritismo. Então Ele manda ali para a gente Moisés, e Moisés ele tem toda aquela história ali que nós conhecemos lá no Egito, onde Moisés liberta o povo hebreu. Ali já é um fato que a gente poderia ficar aqui bastante tempo conversando sobre ele, né? Porque a gente pensar assim, eu assistia muito Sessão da Tarde, nem sei se existe mais Sessão da Tarde, mas eu assistia a Sessão da Tarde, e aí passava o filme de Moisés, e ele anunciava assim, né? Hoje na Sessão da Tarde, os homens que conversavam com Jesus, com Deus, conversavam com Deus. Eu tenho que ver esses caras que conversam com Deus. E aí mostrava geralmente aquela parte do mar se abrindo e as pessoas passando ali pelo mar. Aquilo para mim era fantástico, né? O cara com aquele cajado e conseguir fazer aquilo ali e o mar vai se abrindo ali. Mas isso tudo a ciência hoje explica. A ciência explica que bem naquela região o mar ele dá uma recuada, né? A maré baixa, a maré sobe. Isso aqui no Brasil nós temos isso. Então Moisés, que era uma pessoa que tinha muito conhecimento, Moisés foi criado entre os hebreus, ele foi criado junto com o rei, junto com o filho do faraó. Então todo o ensinamento que foi passado para o filho foi passado para ele também. Então ele conhecia as artes e as ciências da época, e ciência que nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas provavelmente algumas mais avançadas do que nós temos hoje. Há 3.500 mais ou menos atrás, 3.500 anos, provavelmente nós temos ciência ali melhor do que a de hoje. Nós temos ali, só para citar e para a gente não aprofundar, as pirâmides, que nenhum de nós hoje consegue fazer algo daquela magnitude, palavra difícil essa, né? Daquela grandeza. Então assim, ali não é só pedra sobre pedra, que não tinha guindastes ou coisa assim para fazer. Também nós tínhamos ali e temos até hoje as questões hoje pelos cientistas, que cada ponto daquele, cada posição que está uma pirâmide daquela, ela significa alguma coisa. Então até as datas que você tem hoje de tsunami, de alguma coisa assim, as pessoas que estudam, elas já conseguem mapear algo dessa natureza, mapear a passagem de cometas, como, vou dar um exemplo que esse eu cheguei a ver, né, o cometa Halley, que passa de 76 anos, isso tudo os cientistas conseguem mapear daquela ciência. Ou quando você abre ali um buraco daquele lá que tem aquelas múmias, você consegue encontrar ali dentro coisas que hoje a ciência está aí caminhando, né? Está engatinhando, né? Você vê embalsamar algo ali naquele tempo e hoje muitas vezes aquele está ali intacto, aquele material, materiais assim realmente fora de série, se a gente fosse parar para pensar. Então eram pessoas inteligentíssimas, mas Moisés ele tinha esses conhecimentos, mas o povo era muito duro. Nós éramos muito duros ainda naquele tempo, e aí precisava também de uma lei mais dura. E aí nós já até hoje nós continuamos confundindo essas coisas da lei de Deus, da lei de Moisés, né? A lei de Deus, que é os 10 mandamentos, ela é perfeita. Ela é perfeita. Os 10 mandamentos por si só, ele pode ser a constituição de qualquer país. Ele pode ser a constituição de uma cidade, pode ser a constituição da terra para nós. Se a gente seguisse aqueles pontos que estão nos 10 mandamentos, com certeza a terra estaria num avanço muito maior do que nós estamos hoje, em tudo, na tecnologia, na ciência, na paz, na humanidade uns com os outros. A resposta está ali, nem precisaríamos mais. Mas nós ali naquele período não estávamos preparados para entender o que Moisés trouxe para nós daquela maneira. Então ele precisou escrever a lei humana, a lei do homem, e nessa lei ele foi duro, foi muito duro, porque precisava ser duro, porque um pouquinho que ele sai para ir no monte conversar com os espíritos superiores, quando ele volta tem um bezerro de ouro, e todo mundo lá abaixando a mão para um bezerro de ouro que não significava nada. Então ele sabia da ignorância do povo, então ele precisava fazer algo mais contundente. E depois Deus deixa que a gente vai caminhando, aprendendo,
E aí ele começa a mandar alguns profetas, começa preparando ali o terreno, dizendo: olha, nós vamos mandar alguém aqui, vai chegar alguém que é um iluminado, vai chegar alguém aqui que é o chamado Filho do Homem, o Verbo Divino. E com o tempo, nós já com João Batista encarnado, quando as pessoas perguntavam: você é o Messias? Porque João Batista também era muito inteligente. João Batista, segundo eu li um relato recentemente numa obra, que até hoje tem pessoas, um grupo pequeno de pessoas no Oriente, que ainda seguem João Batista como sendo o Messias. Não é só naquele tempo não, porque a gente pensa assim, que todo mundo ali se converteu quando Jesus chegou, seguia João Batista. Não, alguns diziam: não, esse cara aí não, o meu líder aqui é João Batista. Então, quando chega perto de João Batista, ele diz assim: está chegando, você é o Messias? Ele diz: está chegando um aí que eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. E quando Jesus chega para João Batista, quando ele chega ali para conversar com João Batista, ele se coloca na posição também de ser batizado, né? Demonstra todos os ensinamentos de Jesus, tem vários ensinamentos em um só que a gente observa, mas Jesus se colocando ali na humildade. E é como também passando um bastão, né? Dali João Batista, ele dá uma apagada na história e Jesus começa então ali a sua marcha, né? O seu trabalho mesmo, todo o trabalho que ele tem naquele período de aproximadamente 3 anos. E aí todos conhecem também a história de João Batista, mas daí para frente o ator principal é Jesus. E aí Jesus vem e fala uma palavra que, segundo os Espíritos, mexeu com a terra toda quando ele pronuncia pela primeira vez a palavra amor verdadeiro, né? Aquele amor mesmo de respeito. E aí ele vai trabalhando isso na nossa cabeça de uma forma diferente um pouco do que Moisés fazia. Ele começa demonstrando, né? Ele vai no trabalho diário, dedicação, e aí ele começa também através das parábolas, porque também ele sabia que naquele momento também nós não estávamos preparados ainda para receber as informações que ele trazia para a gente. E mesmo os que andavam com ele, os mais próximos, tinham dificuldade desse entendimento. E a gente pensa assim: mas e Pedro? E João? E André? E esse povo todo que dormia junto ali? Quando Jesus chega, tem algumas passagens que elas são marcantes para nós. As passagens de Jesus são todas belíssimas, mas tem algumas que chamam muita atenção na questão de fé, de acreditar naquilo que Jesus trazia. Tem uma passagem que nós gostamos muito, que ele fala assim, de um centurião romano. Esse centurião, um centurião romano era alguém que tinha mais de 100 homens, né? 100 soldados à sua disposição. Ele tinha um mini exército, e cada mini exército desse formava o Império Romano. Essas pessoas, elas tinham muita moral. Elas faziam e aconteciam com aquele exército, naquela área onde eles conviviam ali, porque era assim: o restante era escravo e eles dominavam. E certa vez, assim, quando um romano, um soldado estivesse passando aqui nessa calçada, o judeu tinha que dar a volta lá pela outra, lá da porta da padaria. Você imagina um oficial do exército. Esse oficial, você nem se atrevia a chegar perto, nem na outra calçada. E aí esse oficial se aproxima de Jesus, que era judeu, e chega para Jesus e diz assim: olha, eu tenho um servo doente e você pode curar. E aí Jesus fala assim: eu vou na sua casa curar. Ele disse: não. O centurião disse para ele: eu não sou digno de receber você na minha casa, não. Olha só, hein? Um romano, que geralmente ali era o orgulho e a vaidade pura, ele diz assim: eu não sou digno de receber você na minha casa, mas se você quiser curar o meu servo que está lá, você vai curar. Quer dizer, o centurião também gostava do judeu que trabalhava na casa dele. Ele já tinha essa concepção. Ele disse: se você quiser, você pode curar. Ele disse: então eu quero, você pode ir embora que vai dar tudo certo.
E quando ele vai saindo ali, já chega alguém apressado e diz: olha, o fulano que estava doente já melhorou, já levantou, já procurou algumas atividades ali para serem feitas. Então, pessoas que não eram do convívio de Jesus, muitas vezes entenderam esses fenômenos, e muitos que conviviam diretamente não entenderam. Assim, chega depois de 1800 anos, 1850 anos aí aproximadamente, o que nós consideramos a terceira revelação. Quando está lá no Novo Testamento dizendo assim que Jesus mandaria para nós a terceira revelação, mas ele mandaria de uma forma que nós não perderíamos mais, porque ela não viria personificada, ela não viria na pessoa de alguém, quando foi de Moisés e de Jesus. Jesus não estava se desmerecendo não, viu? Ele só estava dizendo assim, que, primeiro, esse ensinamento que vem através dos Espíritos, ele é um ensinamento universal, universal também no sentido de, ele vai aparecer em todos, eu ia dizendo, nos 4 cantos da Terra, né? Vai ser a Terra redonda, vamos esquecer esses 4 cantos aí. Esse ensinamento, ele vai aparecer em todas as partes do planeta, e todas as pessoas vão poder participar, tanto os intelectuais, quanto os mais ignorantes, tanto os espíritos superiores, quanto os espíritos inferiores, porque nós não podemos achar que a doutrina espírita, ou a codificação, as 5 obras, elas foram feitas por espíritos superiores, porque nós vamos pegar o céu e o inferno, mesmo no livro dos Espíritos, as perguntas, as respostas, nós vamos ver Kardec fazendo ciência com todos os espíritos, todos. Pessoas que suicidavam, Kardec juntava ali um grupo de médicos e disse assim: vamos evocar a pessoa que suicidou, para fazer ciência, para trazer esclarecimentos para nós, para os dias atuais. Então, aquela pessoa que foi um suicida ali, participou da formatação das obras básicas. Enfim, pessoas que eram atropeladas, as pessoas mais pobres, e esse ensinamento chega para os médiuns, somente se a gente parar para pensar, que as obras falam para nós, que no momento ali em Paris, quando começa a questão das mesas, de mexer as mesas, aquilo é uma distração para os clubes das pessoas de classe média alta de Paris. O Espiritismo começa, as movimentações ali naquele instante, começa com as pessoas de classe média alta, tem os seus objetivos, mas em todas as classes estavam também acontecendo, mas como ali as pessoas tinham tempo e tinham recursos para fazer aquelas movimentações, era muito mais fácil. Mas essas movimentações de espíritos, elas ocorreram naquele período em toda a parte do globo, nos Estados Unidos, no caso das irmãs Fox, no caso no Brasil, no Japão, tem relatos na revista Espírita, Kardec recebendo carta do Japão, recebendo carta de todas as partes do globo, fazendo essas comparações. E o que era mais interessante ainda é que ele pega isso sem querer dizer assim, esse aqui é intelectual, esse aqui é mais ignorante, ou isso ou aquilo. Ele vai pegando e vai comparando o conteúdo. Isso aqui eu posso dizer que é uma verdade. Depois de chegar de várias partes do globo, ele vai comparando e vai dizer, agora eu posso dizer que isso aqui é uma verdade e posso publicar. Então isso é fantástico, da gente poder ter essa ciência. E isso ele nos chama atenção nas obras, né? Sempre nos chamando atenção, para que a gente não aceite tudo que as pessoas colocam para a gente. Hoje nós estamos aqui, né, falando para vocês sobre as 3 revelações, mas vocês não têm que acreditar no que eu estou dizendo. As obras estão aí, e esse é um chamado de Allan Kardec para nós, que nós devemos estudar. Kardec deixa as obras básicas, deixam outras obras também, como a prece, como o que é o Espiritismo, que é um livro fininho, mas é fantástico. Então nós temos várias obras do próprio Kardec, e as 5 principais que nós chamamos de obras básicas. Esse roteiro que ele deixa, diria assim, né? Para mim, com todas as explicações
das principais passagens de Jesus, dos principais textos evangélicos de Jesus, Kardec traz uma explicação muito clara para nós. E na sua sabedoria, ele também não fecha nenhuma porta. A gente comentava essa semana, no estudo que nós temos da Gênese, que Kardec, ele fala assim, que a ciência jamais vai ultrapassar a doutrina espírita. A ciência jamais vai ultrapassar a doutrina espírita. A gente pensa assim, era orgulhoso e vaidoso, né? Só porque foi ele que fez, está dizendo que a ciência jamais vai ultrapassar a doutrina espírita? Isso é coisa de pessoas vaidosas. Não, ele não estava dizendo nesse sentido. Ele estava dizendo em outro sentido totalmente diferente, quando ele dizia assim, olha, se a ciência trouxer algo novo, nós vamos aceitar esse algo novo, é ciência. Então ele defendia a ciência o tempo todo. Chegou algo novo aqui, opa, vamos trazer isso e vamos estudar junto, vamos trabalhar junto. E aí nós colocamos um exemplo assim, quando eu era garoto, as pessoas começavam a falar, a gente ouvia Jornal Nacional e falava muito da questão do bebê de proveta, né? Era uma coisa aquilo ali. Aí as igrejas assim, as religiões entraram numa coisa assim, isso não pode, vai nascer, algumas dizem, né? vai nascer o demônio aí, né? Como é que você vai nascer um filho sem ter relações, aquela coisa toda. A doutrina espírita continuou estudando, continuou tranquilo em relação a esses pontos. E hoje nós estamos em 2024, provavelmente em todos os lares aqui representados nós temos jovens, crianças, pessoas já adultas que nasceram dessa maneira e são espíritos fantásticos, são anjos que estão aqui no nosso meio, fortalecendo as nossas vidas, contribuindo com o nosso aprendizado moral, intelectual, amoroso, pessoas que tiveram a oportunidade de nascer numa fertilização in vitro. Isso não mudou nada para nós em relação aos doutrinas espíritas, mas para as pessoas que combateram, como é que você explica depois? Há 30 anos atrás vocês não queriam, agora vocês aceitam. Então assim, isso é muito tranquilo, né? Quando Kardec falava sobre isso. E olha, tudo que a gente vai estudar, nós temos que pensar no tempo. Que tempo que ele estava falando sobre isso? Que ciência que nós tínhamos em 1857? A ciência de hoje, ela é totalmente diferente daquilo que nós tínhamos ali. Totalmente diferente. Se ele fechasse os pontos para aquilo que ele conhecia naquele período, nós estaríamos hoje com um prejuízo muito grande em relação ao movimento espírita. Nós não temos essas manchas no movimento, porque isso é muito tranquilo para nós, de estudar pensando em cada tempo. Quando nós começamos aqui a falar das 3 revelações, cada tempo, as pessoas não sabiam. Eu já disse isso aqui uma vez, vou repetir para vocês aqui. Certa vez eu fui passear no Maranhão, numa cidadezinha do interior chamada São José de Ribamar. É um lugar lindo. Mas chega uma hora do dia ali que a maré, a água, ela vai embora. Ela vai embora, ela anda 5 quilômetros para trás. Sabe o que é 5 quilômetros? Acho que é mais que a extensão do núcleo Bandeirante. Você pode caminhar, ele forma aquele igarapé como um rio ali, que os pescadores vêm num barquinho assim, mas o mar se afasta, e daqui a pouco, quando você vai caminhar na areia, os pescadores vêm, olha, não vá não, porque a maré está enchendo, e ela enche rápido. Então aquilo, de repente você vê uma torre ali, com uma bandeira que está totalmente seco, daqui 2 horas aquela torre está coberta com aquela água ali. É um negócio impressionante. Isso aqui no Brasil, aqui no Maranhão. Então a maré vai e volta com muita facilidade. Então as pessoas não tinham aquele conhecimento, mas Moisés tinha, naquele lugar que era um lugar mais estreito. Ele sabia disso, ele sabia o dia e a hora que ali ia ter aquela parte mais seca, que eles podiam passar com muita segurança. E também sabia assim, depois que a gente passar, se alguém se atrever a passar, vai ficar ruim para quem vem depois. Então é estudar nesse tempo. Com Jesus também não foi diferente. Jesus certa vez estava dentro de uma casa, e aquilo, quando eu era criança, era muito difícil de eu entender, que alguém chega com uma pessoa que não caminhava, andava sempre ali numa maca, né? Maca deveria ser uns paus atravessados assim, né? O pessoal daquela região era assim. E aí fala assim, as pessoas estavam reunidas dentro de uma casa, e eles descem
com essa pessoa pelo telhado, no meio da casa, né? Como é que alguém sobe com uma pessoa deficiente no teto de uma casa e desce com ele no meio da sala, né? Então, nós precisamos estudar e entender o contexto. Qual era o contexto? Quando a gente vê hoje essas regiões, os documentários, é muito bacana, porque é uma região muito montanhosa e muitas vezes essas montanhas elas fazem como se fosse uma escada e as pessoas vêm e constroem as suas casas aqui. Então a gente vê muito, não sei se aqui fala assim, né? Cabrito mesmo, né? Bode. Você vê eles em cima das casas, caminhando ali tranquilamente. Isso hoje é natural naquela região, né? É natural o telhado da casa e eles, muitas vezes eles plantam em cima das casas, porque aquilo faz com que fique uma temperatura amena lá embaixo, para quem fica embaixo. Então, esses animais acabam caminhando ali em cima. Então, isso é muito tranquilo, mas eu passei um tempo para entender como é que esses caras subiram nesse telhado com alguém deficiente para descer no meio da sala, né? Nós temos um documentário, recentemente foi lançado até a 4ª temporada aí no cinema, Os Escolhidos, né? Eu esqueci o nome em inglês agora. The Chosen, isso aí, cara. Eu não queria gastar meu inglês aqui não, Paulo. Brincadeira, obrigado, Paulo. The Chosen. Basta vocês procurarem lá, quem não assistiu ainda, Os Escolhidos. Isso eles têm. Tem na Netflix e tem também o próprio aplicativo. No seu celular, se você digitar lá The Chosen, você vai encontrar as 3 temporadas, já estão lá disponíveis. E ele conta as passagens de Jesus, mas eles contam de uma forma descontraída, e é muito legal para a gente ver as casas, a gente vê a forma da vestimenta dos animais, a convivência deles, a forma da alimentação, e é um negócio bem gostoso da gente assistir. Então, se tiverem tempo, até pelo aplicativo vocês conseguem assistir. É muito legal isso. Então, cada tempo você tem uma forma de vida, uma forma de comportamento. Aí vem Kardec, então, lá na França, naquele período ali, pós-guerra, estava terminando uma guerra ali que destruiu uma parte da Europa, e nada disso é por acaso também, né? Nós temos uma passagem bem interessante desse período, quando Kardec vai reencarnar, a gente pensar assim, quem era Kardec, né? Afinal de contas, que espírito era esse? Claro que nós não precisamos ficar aqui perguntando, Kardec era um dos seguidores de Jesus, quem foi esse espírito aí? Isso não vai nos levar a nada, não vai mudar nada na nossa vida, vai nos levar a saber que aquele espírito iluminado fez parte aqui no planeta e organizou esses ensinamentos para nós. Tem um livro chamado, se não falha a memória, Cartas e Crônicas. Ana Maria tem aqui na livraria, e tem uma passagem lá em Cartas e Crônicas, contando que, quando Kardec ia reencarnar, existe uma reunião no plano espiritual, para preparar a chegada dele. Napoleão Bonaparte ainda estava aqui reencarnado, e Kardec, eles trazem ali todas aquelas pessoas que fizeram parte da história da humanidade, que tiveram uma relevância para a mudança de comportamento. Então, eles trazem desde Júlio César do Império Romano, todas aquelas pessoas que lutaram nas Gálias, e generais, religiosos, padres, papas, reúne todas essas pessoas numa assembleia, e aí ele vai descrevendo assim, a assembleia começava ali eu não gosto de usar esses termos, mas assim, é como se fossem os menos importantes e vai crescendo de hierarquia ali, na questão de conhecimento mesmo, né? De moralidade, intelectualidade. Essas pessoas foram convidadas. Napoleão Bonaparte estava encarnado, e os espíritos esperam que ele adormeça, pega ele ali, obviamente aquilo que a gente conhece, que nós estudamos, né? O corpo continua ali, mas o perispírito sai, os espíritos superiores pegam Napoleão Bonaparte, levam para essa reunião, e chega ali, as pessoas tinham muita consideração por ele, porque muitos era um sanguinário, a coisa não funciona só assim, ninguém lidera um exército, ninguém conquista uma Europa toda se não tiver uma intelectualidade, se não for alguém que tenha superioridade sobre as outras pessoas. Eu não estou falando de superioridade moral só, você tem outras coisas que você consegue convencer as pessoas, e Napoleão ele tinha isso. E ele chega ali, algumas pessoas se ajoelham perto dele, e aí ele chega e as pessoas perguntam para ele, né?
que ele tem a oportunidade de mudar aqui o planeta, ele pode fazer diferente do que ele tem feito. Chama a atenção dele no lado moral que ele pode modificar os seus pensamentos e modificar tudo aquilo, toda aquela parte onde ele está administrando. Aí daqui a pouco o salão começa a ficar mais claro, começa como se fosse gotas de luz coloridas ali chegando naquele ambiente, aí chega uma luz mais forte ali no meio do salão, e aí aquela luz aparece Allan Kardec, e as pessoas chamam Kardec ali naquela reunião de mestre. E nós vamos pegar em muitos pontos da Revista Espírita, em outras oportunidades, esses espíritos ditos superiores que ajudaram, que contribuíram com a doutrina espírita, chamam Allan Kardec de mestre, para a gente ver a grandiosidade desse irmão que veio contribuir conosco aqui, num momento tão importante, de tantas mudanças que o planeta passava, e de uma forma tão organizada. Estudar Kardec é algo fantástico, porque assim, além de não fechar nenhum ponto, tudo aquilo que nós procuramos nas obras, tudo aquilo que nós procuramos no nosso dia a dia, para quem nunca leu o Livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas. Nós temos lá 1019, para alguns 1018, também não vai fazer diferença, mas mais de 1000 questões respondidas pelos melhores professores que passaram aqui no planeta, pelos Sócrates, Platão, Aristóteles, São Luís, São Lázaro, e uma infinidade desses irmãos que contribuíram com o nosso progresso, está ali respondendo questionamentos básicos do nosso dia a dia. Então o Livro dos Espíritos ele é fantástico nesse e em muitos outros aspectos, mas nós precisávamos complementar. Nós ainda estamos também com as nossas dificuldades de entendimento. Falamos que as pessoas andaram ali com Jesus e não entenderam o Evangelho. Pessoas andaram com Moisés e não entenderam o que ele disse. As pessoas andaram com Allan Kardec e não entenderam o que ele disse. E aí os espíritos, vou dar uma ajudazinha mais para esse povo aí, para contribuir com eles. Vou mandar o Chico Xavier lá para Minas Gerais para escrever mais uns 400 livros, para ver se eles leem um pouco e conseguem colocar alguma coisa no coração. E aí vem o Chico, vem tantos outros, estamos colocando o Chico, que provavelmente é o maior expoente que nós temos aqui em doutrina espírita no Brasil. Mas muitos outros irmãos contribuíram e continuam contribuindo com as suas obras. Aqui na nossa casa, para os que chegaram há pouco tempo, tem aqui um colega aqui, um irmão que tem pouco tempo que está aqui. Quando eu encontro com ele, eu tenho contado as nossas histórias aqui da casa, e até brinquei com ele aqui há pouco, porque essa cadeira aqui, para quem não se lembra aqui do Jorge Cauí, esse rapaz aqui eu sei que ele frequentou aqui no tempo do Cauí, Davi e muitos de vocês, né? O Cauí sentava nessa cadeira todas as palestras, só se não tivesse jeito mesmo dele não vir ao centro, mas todas as palestras ele fazia questão de sentar nessa cadeira. Então vocês podem observar aqui na casa que muitos de nós temos receio de sentar aí, porque geralmente nas reuniões ele está sentado aqui assistindo essas palestras com a gente. E quando eu sentei, eu disse para o Paulo, dá licença aí, Cauí, que eu tenho que conversar com o Paulo aqui. Mas a gente tem esse receio até hoje. Espírita então agora criou dogma, tem ritual. Não, é respeito mesmo, isso não tem a ver. O Cauí não precisa dessa cadeira. Mas talvez por tantos anos, quase 50 anos, uma pessoa tão dedicada que criou tudo isso aqui para nós, que liderou todo esse movimento, a gente tem esse respeito, por ele, pelo trabalho dele. Tem até uma história engraçada, tem várias, mas esse livro aqui não tem mais edição dele. Ele se chama Do Amor ao Trabalho. Um jornalista resolveu contribuir com o Jorge Cauí e escrever aqui uma parte da obra, como a nossa obra ela foi feita. E tem uma história interessante aqui que eu gosto nesse livro, que quando ele chegou em Brasília, ele veio de Uberlândia, ficou aqui um tempo, começou a trabalhar, mas ele já trabalhava na área social, já era espírita em Uberlândia, e aí ele foi lá passar um final de semana, rever os amigos, a família, e aí ele vai no centro à noite, termina ali o trabalho mediúnico, a palestra, ele
participa tudo ali de todos os trabalhos com os amigos. E aí um dos colegas diz assim: olha, vamos lá na casa do fulano, dar um passe nele, porque ele está bem doente. Aí disse: vamos sim, né? Provavelmente também naquele tempo eles iam a pé ali, Uberlândia não deveria ser tão grande. E aí ele chega lá, aí quando ele vai saindo assim, do lado tinha um jardim, essas casas de interior, geralmente tem aquelas rosas ali na varanda assim, né? Sei que aqui tem um pessoal que é de Uberlândia, de Uberaba, e aí as pessoas plantam aquelas roseiras. Eles que colheu uma rosa branca ali, o Espírito falou para ele: colhe uma rosa aí. Aí ele colheu uma rosa. Os outros que estavam, o grupo que ia dar o passo, não entendeu muito o que ele queria com aquela rosa. E aí eles caminharam, chegou na casa, o irmão que estava doente, era um confrade ali, um trabalhador da casa, ficou muito feliz com a presença dele. E aí o Cauí disse assim: olha, eu trouxe uma rosa para você. E ele falou: Cauí, bota aqui, coloca num copo aqui, coloca água dentro aí para mim. Aí o Cauí colocou lá a rosinha para ele e foi embora. E aí naquela madrugada, aquela rosa começou a soltar ali umas energias diferentes, e aquele irmão, aproveitando o perfume, toda aquela energia que os espíritos aproveitaram ali daquele instante, e o jovem ali desencarnou naquela mesma noite com o perfume daquela flor ali. Aí tudo bem, né? Comunicaram a ele, estava tudo certo, eles fizeram a parte deles, deram o passe, e ele veio embora. Passou uns 2 anos, ele volta lá em Uberlândia, e foi no centro, ele saiu, passou no jardim de novo, colheu outra flor. Aí viu um companheiro dele do centro para eles ir dar o passe. Ele falou: olha, eu colhi essa flor para você. Ele disse assim: quero não, Cauí, da última vez que você deu uma flor para alguém aqui, ele morreu na mesma noite. Então assim, é bem interessante essas passagens do Cauí e tantas outras aqui que nós tivemos o prazer de conviver com ele. É uma pessoa fantástica. E todo esse grupo, né, que contribuíram também para fazer a nossa história aqui, pessoas que, os fundadores, essas pessoas que estavam aqui desde o início, que fizeram parte, que construíram, né? Cauí foi o líder, né? Quem puxou realmente, costumo dizer assim, foi a locomotiva, né? Puxando um monte de vagão para a coisa funcionar, mas tantos irmãos que já retornaram e que contribuíram aqui para dar continuidade na obra, para trazer esclarecimento para a gente. Isso tudo a gente tem sempre que agradecer muito, né? Para a gente estar aqui hoje numa casa que tem mais de 60 anos, graças a essas pessoas. Quando eu vejo aqui a nossa irmã aqui, eu sempre falo, né? Porque assim, com respeito à história dos outros todos, porque eu estou vendo outros filhos ali de fundadores, de pessoas que estiveram, mas a mãe da Sônia, que foi uma companheira assim, que me ensinou muito. A gente fazia os aniversários lá do lado dos velhinhos, dos idosos, uma vez por mês. E naquele tempo, eu acho que eu tinha uns 20 anos, 21 anos, e assim, eu gostava de dormir mais tarde, né, gente? E aí eu chegava atrasado lá, ela marcava 7 horas, ela queria que eu estivesse lá 10 para 7. E jovem, para acordar 7 horas no domingo, era 6 horas para estar lá 7 horas, era complicado. Aí antes de eu começar a trabalhar, eu tinha que escutar um sermão lá da dona Naí para começar meu trabalho. Eu tinha que baixar a cabeça e ficar quieto, para no mês seguinte eu ter coragem de ir lá e convidar ela de novo para falar da festa novamente. Então, nós tivemos essas histórias belíssimas, né, com pessoas tão especiais, que ficou marcado para a gente e continuam conosco sempre, né? Porque a gente, como espírita, a gente sabe que esses irmãos estão todos aqui numa semana especial como essa. Nós estamos tendo agora, através da federação, um seminário? Não, seminário não, como é que chama? Um congresso. Hoje começou um congresso espírita lá no Parlamundi, aqui na LBV. Para quem não fez inscrição, não tem mais vagas, acho que são 500 vagas, foram preenchidas já há mais de 20 dias. Então, assim, tem palestras, tem música, tem teatro, tem várias atividades que estão acontecendo nesse congresso, comemorando aí o lançamento do Livro dos Espíritos, também esses movimentos que são feitos, né, pela doutrina espírita. Isso é maravilhoso, né, da gente poder estar aí fazendo parte dessas histórias. E saber também, por exemplo, assim, uma federação. A doutrina espírita é tão rica, que nesse encontro de quarta-feira a gente falava também, né? Nós nem necessitamos de ter federação. Hoje eles chamam de federativo. Você é contra, é a favor? Eu não estou dizendo nada disso. Federação é algo que só soma com a gente para divulgar a doutrina, para ajudar a organizar.
eventos como esse, né? Isso tudo é fabuloso, né? Desse movimento. Isso é movimento espírita, né? É um movimento de você estar integrando as casas num instante como esse lá no Parlamundo que está acontecendo. Nós temos ali representatividade de mais de 70 centros espíritas juntos no mesmo ambiente. Isso é fantástico, feito pela Federativa do Distrito Federal. O que nós estamos falando é que Kardec deixa uma obra para nós, que nós vamos encontrar centros aí pelo interior do Brasil, que muitas vezes nem fazem parte de uma federação, mas agem da mesma forma que nós aqui, do mesmo jeito. É um negócio impressionante. Porque quando nós vamos para as organizações, para as empresas, você precisa ter normas rígidas, você tem um supervisor, tem diretor, tem não sei o quê, para a coisa tentar andar de uma forma. E doutrina espírita, nós estamos aqui. Se vocês saíssem daqui agora e fossem participar de um auditório em Santa Catarina, no Piauí, no Maranhão, na Paraíba, qualquer lugar que você chegar num centro lá, você vai estar vendo a mesma coisa, falando de evangelho, aplicando o passe, fazendo trabalho mediúnico, sem nenhuma regra, sem nenhuma interferência de nenhuma federação. Então olha só como as obras básicas por si só, ela nos une e nos direciona no caminho de Jesus. Então, parabéns, né, Allan Kardec, por essa data tão especial, a todos os espíritos que contribuíram para fazer uma obra tão grandiosa quanto essa, explicando aí as máximas de Jesus. Muito obrigado por vocês terem me aturado até agora. Nós vamos passar aqui para o Paulo fazer o sorteio do livro, e quem ainda não conhece, toda terça-feira nós temos aqui um atendimento fraterno. Não precisa marcar, basta vocês virem 7h30, tem um pessoal que fica aqui na recepção que vão atender vocês. Esse atendimento fraterno para encaminhar para os tratamentos e também para esclarecimentos que vocês tenham necessidade. Nós temos as pessoas aí para fazer esse direcionamento, tá bom? Muito obrigado. E vamos assim então, após a explanação do Evangelho do nosso irmão Fred, vamos novamente nos recolhendo em oração, buscando a imagem de Jesus à nossa frente, e mais uma vez agradecer a Ele pela oportunidade que tivemos também nesta noite de estarmos aqui no Centro Espírita Sebastião Mártir, recebendo, além dos ensinamentos, todo o apoio da equipe espiritual que assiste essa casa, onde cada um de nós, com certeza, já recebemos todo o auxílio necessário para os nossos problemas físicos e espirituais. Na certeza de que sempre estamos amparados pelo plano espiritual maior, com a permissão de Deus nosso Pai, e na companhia sempre pronta e amiga dos espíritos de luz ao nosso lado. Na certeza, Pai, de que aqui estás conosco através desses irmãos de tanta luz, somos agradecidos pela oportunidade e esperamos poder estar novamente aqui, também na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, nos instruindo e agradecendo por todo o bem, todas as bênçãos que temos recebido. Permita que tenhamos uma semana feliz, já contando deste final de semana, desta noite, e que a saúde, a paz e a proteção nunca nos falte, Pai. E assim, em nome dos mentores da casa, de Jesus, nosso irmão maior, e de Deus nosso Pai acima de tudo, damos então como encerrado a nossa reunião desta noite, com graças a Deus.